E foi daí realmente que eu comecei a me perdoar, a me amar, a partir do amor próprio. Por que a gente consegue perdoar os outros? Por conta do amor. Porque a gente vê nos outros a dificuldade de ser perfeito. A gente tem empatia pelos outros, por que a gente não vai ter empatia por nós mesmos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você empreendedor, a você que sonha em empreender e a nós clientes, para a gente saber o que tem de melhor no mercado. E eu sempre trago especialistas do Brasil. Especialistas que ensinam com histórias, com trajetórias, com método. Inclusive, estou aqui na frente de uma mulher inspiradora. A gente conversou um pouquinho antes de começar o episódio e realmente você já tocou a minha vida. Então, eu quero que vocês conheçam aqui no Pode Ser Franca hoje uma mulher que inspira mesmo, com a vida, com a voz e com o método. Ela é pedagoga, criadora do workshop Eva, palestrante e um verdadeiro instrumento de transformação por onde passa. Com vocês, uma mente brilhante e um coração entregue à missão de despertar nos outros o melhor que a gente tem. Então, diretamente de Brasília, Joyce Queiroz! Seja muito bem-vinda, Joyce! Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um É uma prazer. honra te receber aqui no Pode Ser Franca. Eu falo que eu tenho histórias aqui incríveis e aqui a gente já conectou de uma Verdade. maneira surreal. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Ok. Meu nome é Joyce Queiroz, eu sou de Brasília. Há 20 anos eu estou na área de educação, né, como professora. Amo essa parte, mas agora estou me lançando numa nova jornada para falar sobre relacionamentos. E tem sido muito bom para mim, porque eu estou crescendo e ajudando as outras pessoas também a crescer. É isso aí. Joyce, Oi. olhando para sua trajetória na educação, 20 anos, quando você percebeu que a educação era mais do que ensinar, era uma missão de vida que transforma realmente as pessoas? O que eu vejo, assim, dentro de sala de aula, as crianças aprendem através do afeto. Então, assim, muitos bullying que acontecem durante a trajetória, o que acontece dentro de sala de aula, como é que os professores reagem com os alunos, isso tudo vai diferenciar no aprendizado dele. Então, eu descobri que as relações mais profundas, o afeto, o amor, transforma, e é a partir dali. Muitos alunos meus eram aqueles alunos tipo tímidos, travados, que tinham medo de levantar a mão, de fazer uma pergunta, ou de falar que eram, eu sou burro, eu não consigo. Então, a partir dali, eu pude perceber que eu podia transformar vidas, desde os pequenininhos, com coisas mais simples do cotidiano, sabe? E eu vi muitas crianças realmente mudando, acreditando no seu potencial, porque a maioria das crianças que eu trabalho são de uma realidade mesmo socioeconômica baixa, sabe? Então, eles não viam potencial na vida deles. Por exemplo, mês passado eu ganhei uma premiação de melhor palestrante, né? E quando eu mostrei isso para eles, eles falaram, teve uma aluna que falou assim, nossa tia, isso é coisa de rico. Ah, olha só! Pois é, e eu estou em Incrível. produção aí de escrita de um livro, né? Sim. E aí eu falei para eles que eu estava escrevendo um livro sobre isso. Ela, nossa tia, você é escritora? Como pode ser coisa de rico? É como se fosse uma coisa tão longe da realidade deles. Isso não é para mim. Não é para mim, entendeu? Eu não consigo. Ela fez uma assim, aí ela colocou assim, tia, é como se fosse eu pudesse comer coxinha, Oh, meu Deus. que é uma coisa que é difícil para ela ter acesso de repente. Então ela colocou como uma coisa muito distante. Então, dentro de sala de aula, eu já percebo que eu posso estar transformando vida. E aí, o que é maior? Que a gente normalmente quando chega, a gente percorre toda a nossa trajetória de vida, a gente chega lá na nossa fase adulta, a gente vê o reflexo das coisas que a gente viveu, passou lá na nossa infância. Sim, sim. E é tão forte. E a gente tem que voltar lá para nos reconstruir. Entendeu? Então, eu acho lindo já que eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula e que eu já estou com as crianças ali, por que não exercer meu papel, além de ser professora? Além do ensino do alfabeto, letras, números, ensinar um pouquinho também da vida. Com certeza. E, nossa, é uma missão grandiosa. Eu tenho uma memória com a minha professora de pré, do prézinho. Eu lembro que tava todo mundo entrando e eu sempre tive um probleminha com a autoestima. Sim. E eu cheguei na sala, ela me parou.
Ela olhou bem no fundo dos meus olhos e ela falou, você tá tão linda hoje. Eu lembro que eu fiquei constrangida e aquilo me emocionou. Eu tinha 5 anos. Sim. 5 anos. Como é tocante, né? E o poder da autoridade. O professor, ele tem uma autoridade que ele pode transformar realmente mentalidades. E parabéns pelo seu trabalho e parabéns por você pensar assim. Saber o quanto vale mais você trazer essa autoestima, essa possibilidade, essa abertura de consciência desde pequenininho, que o cérebro tá ali. Formando informação. Exato. E é um ambiente muito fértil e eles recebem e aquilo vira verdade no coração deles. Sim. Eu tenho certeza que você é inspiração para os seus alunos. É verdade. E eu faço isso com muito carinho, assumindo a missão mesmo, sabe? Porque desde pequena, meu sonho era ser professora. Apesar que o meu primeiro ano letivo, eu não tive uma realidade muito boa, né? Eu sou moreninha, do cabelo cacheado, então Linda. Hoje eu me acho bonita, falar a verdade. Mas a minha primeira experiência em sala de aula, eu era aquela aluna, assim, de que os meninos me rejeitaram. Uau. Não senta aí, a Joyce sentou aí. Ah, não trisca aí. É como se as crianças, se elas tocassem ali, elas iam ficar contaminadas, sujas. Você entendeu? Eu passei por isso na minha trajetória. Foi muito difícil. Só que eu encontrei uma professora, eu acho que assim como você, que ela pôde me acolher e mostrar que aquele lugar lá era um lugar de aprendizado. E, assim, se fosse bem pensar, pelo primeiro sofrimento que eu tive, os primeiros relacionamentos que eu tive na escola, né? Não era para eu estar nesse caminho. Era um lugar para eu estar rejeitando. E ela tocou em você para você mudar a vida de outras pessoas também. E a partir dessa professora, e desse ano, eu lembro que eu tinha 6 anos, eu desejei ser professora. E desde a infância eu brincava. Vamos brincar? Vamos. Vamos brincar de quê? De escolinha. Muito bom. Vamos brincar de escolinha. Aí quem é a professora? Eu, claro, óbvio. E aí eu lembro que tinha restos de atividades que sobrava das professoras, né? Gente, eu andava era com uma pasta enorme. Uau. Entendeu? Porque durante a brincadeira eu queria ser professora autêntica, eu não ia passar deverzinho de mentirinha. Muito bom. Então eu pegava lá minha pastinha e entregava para os meus colegas para fazer atividade. Então, assim, foi um desejo de pequena mesmo, de infância ser professora, entendeu? E aí eu fui crescendo com isso, apesar de que quando chegou uma fase para eu decidir minha profissão, não foi o que eu escolhi. Não foi? Não fez pedagogia? Fiz pedagogia, fiz pedagogia, mas foi por conta, assim, eu queria ser fonoaudióloga, que eu achei lindo. Uau. A coisa de fonoaudióloga, eu falei assim, é lindo vou ser mesmo. fonoaudióloga. Aí, lá em Brasília, né, tem primeira, segunda e terceira etapa do PAS, que faz no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, para ir para uma universidade pública. Aí eu fiz o primeiro e o segundo. Aí eu somei minha pontuação, tinha dado para pedagogia. Eu falei assim, nunca que eu vou ser pedagoga. A UNB? É, a UNB. Você se formou lá? Não. Aí por quê? Por causa que eu não tinha ponto para entrar, né? Aí eu falei assim, não quero não. Aí eu desisti, eu quero ser fonoaudióloga. Aí, por fim, uma amiga minha, eu trabalhava com as crianças na igreja, e todo mundo disse, você tem todo o perfil. Comecei a trabalhar com criança na igreja com 12 anos de idade. Eu era uma criança e já estava trabalhando com outras crianças. Já estava se relacionando com outras crianças. Exatamente. Eu falei assim, não. Ela falou assim, Joyce, você tem todo o perfil. Eu falei assim, não quero isso não. Por fim, ela me inscreveu no vestibular da universidade particular. Eu passei no vestibular e comecei a trabalhar. No segundo dia de faculdade, já também uma outra amiga minha me incluiu numa escola e eu comecei a trabalhar como auxiliar professor. Então, assim, foi as coisas que foram me levando ao destino de sala de aula, apesar que não foi minha decisão, não foi minha escolha. Mas eu abracei, porque eu via que era uma missão, era possível isso. E eu comecei a me apaixonar pela área de educação. Gente, é lindo o afeto que as crianças trazem pra gente. É muito real, é muito significativo. E, assim, o feedback é constante. É diário deles, E alimenta entendeu? a profissão, alimenta a carreira. Alimenta, porque, assim, hoje falando, a carreira em si não é uma coisa admirável. Sim. Mas esse daí é o nosso combustível diário. Você entende? Eu entendo perfeitamente. É o nosso combustível diário, aquele carinho, aquele abraço, aquele... Tinha muitos alunos, que como eu trabalho com os pequenininhos, né? Os primeiros dias de aula que eles choram, que não querem ficar lá. Então, você tem que acolher bastante. E é um corte do cordão umbilical. É, isso mesmo. Eu lembro da minha sensação. Minha mãe me colocou na porta da escola e falou, vai. E eu olhei para aquela professora maravilhosa, que é a que eu falei aqui.
Mas mesmo assim, eu tive uma vontade de chorar. Eu lembro da dor que eu senti naquele primeiro dia. Eu lembro até hoje. E a professora me olhou, me acolheu e eu entrei com confiança. Depois eu não senti mais dor, graças a Deus. Mas o profissional que tá ali, ele vai fazer um diferencial enorme na vida da criança. Da criança. E é isso mesmo, sabe? Então a gente vai e acolhe. Eu tenho que confessar, vira e volta, eu tô com piolho, gente. Normal. Normal agora pra mim, né? Tem que tomar um remedinho, passar um shampoo. Faz parte da profissão. Eu não vou deixar de abraçar aquela criança porque tem piolho. Não vou deixar de acolher, entendeu? E eu coloco no colo mesmo, eu faço tudo. Então, o meu trabalho envolve afeto. O seu trabalho também envolveu a sua cura, né? Com certeza. Porque você falou abertamente aqui com a vulnerabilidade, olha, vira e mexe, eu tenho piolho. Imagina naquela época onde as crianças falavam, não senta aí que a Joyce sentou. Imagina o quanto de cura. Sim. O processo de cura que você passou. Passar. Porque eu não me aceitava nem como na minha cor da pele, os meus cabelos cacheados. Tanto é que na infância que eu via todo mundo de cabelo curtinho, chanelzinho, né? Lisinho de franjinha. O que eu fiz? Cortei minha franja. Aí o cabelo cacheado, o que fez? Fez assim, né? A franja não baixava, ficava pra cima, né? Mas no decorrer do percurso eu fui me aceitando quem eu era, achando lindos os meus cachos. Tanto é que eu tenho uma filha e, assim, eu passei por uma transição, meu cabelo tava liso. Quando eu engravidei, eu falei assim, gente, mas eu sou linda com cabelo cacheado, minha filha vai ter cabelo cacheado. Aí eu já pensei nisso, né? Eu falei assim, eu vou parar de alisar meu cabelo, vou me aceitar do jeito que eu sou, vou deixar meus cabelos cacheados nascer. E hoje, tanto eu como ela é louca pelos cachos dela também, ela se ama. Graças a você. Isso. Graças ao processo de transformação. E você viveu 20 anos na educação e hoje tem feito um processo de transição de carreira. E eu acho lindo o tema que você escolheu, que é relacionamento. Você passou por esse processo de aprender a se relacionar com você para poder ensinar esse relacionamento com o outro. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, foi a partir de um momento que eu perdi minha identidade. E essa perda de identidade afetou no meu relacionamento, né? Eu fui casada por 16 anos. E aí, só que ele se desfez exatamente porque a Joyce não existia mais. A verdadeira Joyce não existia mais, sabe? O entendimento, assim, a caída de ficha foi numa discussão que eu falei assim, mas você só faz o que você quer. Aí ele virou pra mim e falou assim, então tá, o que você quer? Você não sabia? Não sabia. Meu Deus, quantas mulheres vivem assim? Eu me perdi totalmente, porque eu estava vivendo a Joyce esposa, a Joyce mãe, a Joyce professora. Nos métodos. Nos métodos, isso mesmo, eu não sabia quem era a Joyce mais. Eu parei, naquela hora eu parei e fiquei pensando assim, o que eu gosto de comer? Eu não sabia o que eu gostava de comer. Eu não sabia os lugares que eu queria estar, com quem eu queria estar. A Joyce não existia mais. As minhas roupas não eram eu que escolhia. Não. Não. Eu vivia de acordo com o que ele gostava. E assim, nem eu comprava roupa, porque condição financeira eu não estava tendo. E aí eu ganhava roupa. Então, as roupas que eu ganhava também não era que eu escolhia. Então, até me olhar no espelho, eu não enxergava a Joyce. Sim. Entende? E a Joyce se perdeu totalmente. Exato. E é nesse... Aí eu tive que começar a pensar em coisas simples. Tipo, o que a Joyce gosta de comer? Aonde que a Joyce gosta de estar? O que a Joyce gosta de fazer? Você me entende? Sim. E foi difícil. Porque aquele negócio já estava lá muito abafado lá dentro. Muito escondido. E trazer à tona isso não foi fácil. Eu imagino que não. Porque você era cuidadora. Sim. Então, eu acredito que o mecanismo até é da sua própria defesa. Eu vou cuidar de todo mundo, porque eu não quero olhar para minha dor. E olhar para a dor não é fácil. Não é fácil. No primeiro momento, eu achava bonita essa flexibilidade. De se doar, como é que você falou. Mas depois eu vi que eu estava me doando demais e esquecendo de mim. Se escondendo. Me escondendo. E qual foi a virada de chave? Teve essa conversa? Teve essa conversa. Foi um choque para você? Foi um choque para mim. Um marco? Que eu acredito que você deva agradecer hoje, porque olha esse ser humano que está aqui na minha frente, gente. Sim. É lindo. Hoje eu te conheço, eu conheci você hoje transformada. Mas é verdade. Olhando para sua história,
Qual foi a virada de chave mesmo que você falou assim, agora sim, além dessa cena, agora eu vou começar a olhar para mim. E como você começou a se olhar? Porque tem Isso. muitas mulheres que estão ainda na síndrome da salvadora, da cuidadora, se escondendo de dores. Isso. O que que aconteceu? Na verdade, eu vi o amor verdadeiro, E qual é? o de Deus. Então, eu não aceitei coisa o menor, né? Assim, a gente não pode comparar o amor de Deus. Mas é aquilo. Ele me ama incondicionalmente pelo que eu sou. Exato. E foi aí que deu realmente a virada de chave. Eu comecei, eu sou filha do pai. Aí a identidade começou a ser Começou. ativada. Ai, Até a eu postura mudou mereço. aqui. É assim que eu tenho que ser tratada. Não é desse jeito. Se eu tive erros e coisa, o meu pai me perdoou, o meu Deus, que é soberano, acima de todas as coisas, teve capacidade de me perdoar. Por que que o outro não pode me perdoar e me aceitar? Por que que eu não posso me perdoar? Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E nisso, sim, foi transformando a minha vida. E aí que tá, sabe o que que acontece? Quando você transforma, muda o seu reflexo no espelho, as outras pessoas normalmente não vão aceitar essa mudança. Exato. E como foi pra você? Foi difícil. Aí foi o término do relacionamento. Porque eu não estava mais me enquadrando, não estava sendo mais flexível. Não tinha mais a volta, porque eu já tinha entendido quem eu era. Então não era possível mais. E a outra parte muito rígida também com essa transformação, não é essa Joyce que eu quero. Eu casei com outra Joyce. É. Ei, volta! E não tem como. E Eu não queria, não queria mais viver aquela vida de jeito nenhum. volta. Era um caminho sem Aquela volta. frase, né? Quando a gente vê, não dá mais pra desver. É bem Graças isso a Deus. Graças a Deus. Ô, Joyce, eu imagino que você tenha também criado uma capa de perfeita. Eu vou ser perfeita pra eles me amarem. Com E pra certeza. destruir essa capa, como que foi? Tem que ser vulnerável, né? A Tem que coragem de a ser coragem de ser imperfeita. vulnerável, de ser imperfeita. De enxergar. É aquela coisa que eu falo, é começar a enxergar dentro de você os seus erros e se perdoar, entendeu? Eu não sou perfeita, mas eu sou assim. Eu sou esta Joyce. Maravilhosa. Me amem do jeito que eu sou. Reluzente. É isso mesmo. Única. É. Que incrível, que toca vidas por onde passa. Por onde passa. Tem que ser assim, né? Porque a vida... Aí eu fui passando assim, fui vendo que vida é sobre relacionamentos. E o principal é o relacionamento com você mesmo. Exato. Tem alguma dica aí para aquela mulher que tá nos assistindo e pensando... Eu preciso urgentemente olhar para mim, porque já salvei muitas pessoas, estou enfraquecida aos frangalhos, porque é assim que a gente fica quando a gente só olha para o outro e não olha pra gente. Não tá sobrando mais nada para eu entregar, eu não aguento mais. Por onde eu começo? Eu acredito assim que você tem que começar realmente lá dos princípios, de quem você é. Do simples que eu falei, o que eu gosto de comer. O que eu gosto de me vestir, além do que as pessoas acham que fica bem em mim, entendeu? Voltar ao tempo que você realmente se sentia feliz. Que sonhava. O que acontecia lá no passado? Como que eu era? Por que eu era assim? O que estava acontecendo? Eu acho que esse resgate, sabe? Quem apagou a luz? Quem apagou a luz? Quando apagou a luz? Por quê? Eu acho que ter esse retorno lá vai fazer realmente você avançar. Exato. Entendeu? Você se descobrir. Você trouxe aqui um ponto muito interessante, que é o auto-perdão. Para mim foi... Eu vou falar de mim um pouquinho, né? Porque eu acredito que a nossa vida também se assemelha com os nossos semelhantes. E para mim foi o processo mais difícil de auto-perdão. Porque eu tinha tantas vozes críticas na minha mente, que as minhas ideias não eram boas, que tudo que eu fazia tinha dado errado, e como que eu cheguei até aqui desse jeito, e aquela comparação. Esse processo do auto-perdão, porque a gente precisa aprender a se relacionar com a gente mesmo. E se a gente não se perdoa, a gente se condena, a gente fica com aquele chicote, e vem a autossabotagem. Ah, não é pra mim, não vai dar certo, e atrasa, e procrastina, e aí a vida vira uma
uma loucura, né? É um desastre. Sim. Como? Em que ponto que você sentiu que você estava no processo de se perdoar? E como foi esse perdão para você? Não foi fácil, mas eu comecei a ver que, assim, o perdão tinha que me perdoar por conta que eu não era perfeita mesmo. Tirou a capa da perfeita. Eu não era perfeita. E que muitas das vezes eu ia errar, mas eu tinha que agora aprender com aquele erro. Eu não podia levar aquilo para a vida toda, carregar. Tipo assim, aquela cruz. Pesado, entendeu? Ou então aquele... Vamos pensar igual gado, que o pessoal marca, né? E é impossível. Eu tinha realmente essa ideia na minha cabeça. Que eu tinha sido marcada com aquilo e que aquilo eu tinha que levar pro resto da vida. Entendeu? Eu fazia essa analogia de verdade. Mas eu falei assim, não, gente, não é assim. Eu não sou essa marca. Eu sou acima disso. Existe uma outra Joyce e eu quero voltar a ser essa outra Joyce. E eu tenho que reconhecer os erros que eu fiz. Eu tenho que reconhecer as minhas dificuldades. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. E ser capaz de me transformar. E foi daí, realmente, que eu comecei a me perdoar, a me amar, a partir do amor próprio. Cara, por que a gente consegue perdoar os outros? Por conta do amor. Porque a gente vê nos outros a dificuldade de ser perfeito. A gente tem empatia pelos outros, por que a gente não vai ter empatia por nós mesmos? Exatamente. E foi aí que eu falei assim, gente, eu tenho que me perdoar. Aquela questão também de, ok, eu sou autorresponsável por tudo que acontece na minha vida. E, por exemplo, essas situações que eu vivi no casamento, hoje, eu nem falo que é responsabilidade do outro. Eu falo que foi minha responsabilidade, porque eu deixei de me cuidar, eu deixei de me amar. Então, o que eu refletia era isso. O que eu ia receber em troca? Exatamente isso, não tem como. Que se saía de mim era isso, o meu retorno também seria isso. E eu falei assim, não, eu fui autorresponsável por isso, eu assumo tudo o que aconteceu e eu me perdoo, porque eu não conhecia essa outra visão, esse outro mundo. Eu não sabia que eu podia ser essa outra mulher. E aí foi assim que eu comecei a me perdoar. Sim. E o autoconhecimento é um caminho profundo que não tem volta e não tem fim. Não tem fim, isso é verdade. E parabéns, você, através do autoconhecimento, eu tenho certeza que você é uma professora, uma educadora 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Porque você é inspiração para as pessoas. E se você exala amor próprio, as pessoas se sentem no direito também. Opa, peraí, vamos exalar amor próprio também, vamos aprender. E quando você começou nesse caminho, você foi ganhadora do Profissão Palestrante da edição passada? Edição passada, a 9ª Parabéns. edição. Não, o legal é que ela e o marido dela foi nós dois. foram ganhadores. Os dois juntinhos. Somos uma só carne. Eu falei, eu não tenho briga em casa, não tem briga por troféu em casa. E deixa eu te falar, a princípio eu duvidei. Aí eu fui saindo pelos bastidores perguntando assim, é verdade? Porque achei que o Anderson queria dar assim pra gente, o troféu pra gente. É verdade. Porque assim, aí eles falaram assim, não, é sim, a gente contou os pontinhos até o 0,5, o 0,75 e deu de vocês certinho. Beleza. Por quê? Eu sou professora. Ah, entendi. Eu sou palestrante. E metódica. Você entendeu? Assim, pra mim, essa transição agora tá sendo muito surreal. Porque, como eu te falei, eu na infância, meu sonho era ser professora, né? Meu sonho era ser mãe, hoje eu tenho 2 filhos, meu sonho era casar. Você realizou seus sonhos. Eu realizei meus sonhos. Então, tava com a vida ganha, perfeita, tipo assim... Estável. E lá em Brasília é o concurso público também. Então, eu era concursada, tipo assim, uau! Cheguei no auge. Cheguei, eu cumpri tudo que eu queria, eu conquistei. Tá, aí eu casei com uma pessoa abençoada, que lá na minha lista, foi uma das outras coisas também, sabe? Porque... Que é o seu novo relacionamento de hoje. Isso, novo relacionamento. É importante deixar bem claro aqui. Eu me separei, e aí eu falei assim, tá, ok, agora eu já tenho autoconhecimento, eu já sei quem eu sou. Agora eu vou arrasar. Agora eu vou arrasar. Vou pro mundo. Exatamente, porque eu também sei o que eu quero. Você entende? Eu coloquei limites. E coloquei, assim, a régua de merecimento, né? Alta. E aí eu fiz a listinha. Não, explica para as pessoas que lista é. Você fez método CIS, né? Não.
Depois você me conta que método que você fez. Eu falei Que assim, lista é essa? Deus, ok, eu quero me relacionar com uma outra pessoa, eu quero ser feliz, mas eu quero saber, eu quero ter certeza de quem é essa pessoa, né? Uhum. Eu falei assim, eu coloquei lá todos os itens, tal, e um dos itens que eu coloquei fosse que essa pessoa me impulsionasse a crescer. Pronto. Aí, o que aconteceu? Eu conheci o Wesley Dourado. E eu fui fazendo checklist, ok? Confere, confere, confere. Metódica que só. Foi. Usando pro lado bom. Isso. Uma das coisas que eu pedi também na Linda. lista é que a pessoa já tivesse um outro filho. Porque ele entendeu. Pra ter uma empatia. Uma claro. empatia, já entendia eu por ser mãe e tal, tal. E realmente, assim, caso. Gente, bateu certinho a lista. Eu falei assim, é tu. Bora. Até as trombetas dos anjos. Oh! Você mesmo, bora. E aí, o que acontece, né? Ele já, assim, o sangue dele impulsionava pra estar falando, Imagino que ele é influente então, no assim, disque. ele, assim, já tava aquele negócio ardendo, tal, tal, tal. E eu tô tranquila, minha Na filha. boa, Na conquistei, boa, já conquistei. zerei minha vida Vai já. lá, correr atrás do seu. Já tô indo pra aposentadoria. Isso, porque na minha cabeça agora é só aposentar e viajar, né? Quer dizer, ainda tinha que esperar aposentar pra estar viajando. Uhum. E aí ele começou, sério? Só isso? Nossa, esse só isso me matava. Joyce, o que você planeja do seu futuro? Eu, viajar e aposentar. Aí ele olhava assim, você só tem tantos anos de idade, você só tem 30. Tipo, sério? Só isso? Caraca. E aquilo começou a me irritar. Ele começou a te cutucar e te tirar E eu da água chorava. morna. Eu chorava quando ele vinha com essas perguntas pra cima de mim, sabe? Eu chorava. Falava, não, mas Eu falei você bateu assim, certinho na minha lista, você tá me irritando. Para! Mas era aquele item lá que eu pedi o quê? Que me fizesse, me impulsionasse a crescer. Muito bom, muito bom. Então, aí toda vez que ele vinha, Você vem chorava? Chorava. Porque tinha que mudar a mentalidade rígida, né? Sim. Como que muda uma mentalidade rígida? Uai, gente, eu já conquistei tudo. É isso daqui. Não tem mais nada, não. Sério que não tem mais nada? Você não almeja mais nada. É como se eu fosse assim, ai, Só isso? Só isso. Tipo assim, a minha grande conquista foi se reduzida a só isso? Isso. Como assim, Wesley? Foi isso mesmo. Que Era isso, desse Wesley? jeito. Caramba, eu já me sacrifiquei tanto pra tudo isso e você fala uma coisa dessa. Muito bom, muito bom. E aí, ele, assim, eu era uma professora que não lia. Se escondendo. Que não lia livros. E eu vi ele lendo, tá? Eu falei assim, o que eu vou conversar com esse cara? Os assuntos Wesley. todos, Já te amo. os assuntos tudo, né? Caramba, ele é muito inteligente, o que eu vou conversar com ele? Vou ter que ler alguma coisa, né? Aí passei a leitura, mas não foi só por isso. Mas porque a gente estava junto, a gente sentava, ele estava lendo um livro, ele vinha, conversava comigo sobre o livro, eu comecei a ler também. E Claro. começou a me impulsionar isso. Até que alguns anos atrás, a gente participando de uma imersão, e ele era como palestrante, e tinha outras pessoas. Uhum. Aí, nesse grupo, uma pessoa que falava sobre relacionamento saiu. E eu toda envolvida já com todo mundo, né? Tipo, já no como flow. staff, bastidores ali, tal. Aí o pessoal, Joyce, é você que vai falar sobre relacionamentos. Eu, hã? Oi? Eu sou professora. Não. Coloca 100 crianças aí que beleza. Falo. Mas 10 adultos na minha frente, não vou falar, gente. Não, Uau. não. E principalmente, por que eu vou falar sobre relacionamentos se eu vivi um relacionamento ruim e eu fui divorciada? Uau. Eu me separei? Eu não posso falar sobre relacionamentos. Nossa, isso é a sabotagem de várias pessoas. Você entende? Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, não posso. E aí, eu fui pra igreja, minha filha. Era outro pastor que ia pregar no dia. Eu fui esperando, na expectativa de um pastor pregar. Trocou em cima da hora, que ele falou assim, o pastor tava vindo, mas o voo dele, sei lá, aconteceu alguma coisa no voo. E eu fui pra essa igreja pra ouvir o outro pastor que atrasou, você entendeu? O que o voo atrasou. O que o voo atrasou. Aí eu olhei assim, peguei o celular. Já rejeitou o outro, coitado do outro. Rejeitei mesmo. Uhum. Aí peguei o celular e daqui a pouco, mas Deus me chamou aqui e ele começou a falar sobre a passagem de Pedro, que Jesus falou para lançar as redes ao mar, voltar e lançar as redes ao mar, sabe? Aí ele virou e falou assim a seguinte coisa, Deus está falando, por que Jesus mandou ele voltar?
Porque não é para você, novos propósitos de vidas que Deus tem para você, não é para você se basear no que você já viveu no passado. Na hora eu fiz só assim, ó. Oi. Oi. Aí larguei o celular. Fala, Deus. Deus tá mandando eu repetir de novo, porque é para uma pessoa específica. Não baseie os novos propósitos de Deus na sua vida com experiências do passado. Nossa. Aí eu, tá bom. Aí deixa o celular. Deixa. Aí comecei a prestar atenção. Comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E lá mais pra frente ele falou assim, e sabe por que Deus mandou ainda ele ir lá mais pra dentro do mar? É porque Deus quer te levar a conexões profundas. Deus quer te levar a... Ele falou assim eu vou explicar, né, o que eu entendi. Como se fosse sair da sua zona de conforto. E era exatamente o que eu falava. Do conhecido. Do conhecido. Porque o quê? Eu sou professora. Eu sou professora. Eu não sou palestrante. Deus te chamou, Deus falou para Pedro ir para lá para gerar conexões, porque era um lugar desconhecido. E principalmente, é nas profundezas, nessas dificuldades que Deus cria relacionamentos. Nossa. Aí ele falou assim, Deus está mandando eu repetir essa palavra. Relacionamentos. Ele falou para eu falar de novo. Relacionamentos. Daí minha filha já estava chorando. Maquiagem toda borrada. Porque eu vi que realmente Deus estava confirmando o meu chamado. Eu falei assim, eu vou, Deus, tá bom. Vamos comigo, por favor. Vamos comigo, por favor, porque eu entendi plenamente que era para eu começar esse trabalho. E foi daí que eu comecei. Que e incrível. Me lancei como palestrante. E comecei a estudar, comecei a trabalhar, entendeu? E ler sobre relacionamento. E criou o método EVA. E Explica um criou. pouquinho sobre esse método pra gente. O EVA vai acontecer. Método não, é um workshop. Workshop EVA. Vem a partir, sabe do quê? Daquela coisa lá que a gente falou sobre as mentiras. Eva acreditou numa mentira lá no começo. É verdade. O carimbo. Exatamente. E ela acreditou, a serpente chegou para ela e iludiu, e ela aceitou essa mentira. E o processo dela, quantas mulheres não têm raiva da Eva, né? Você sabe que eu assisti o Superbook, eu assisto várias vezes, que meu filho ama assistir o Gênesis, né? Ah, sim. A hora que fecha o portão do jardim. Agora eu vou trabalhar, vou sentir dor de parto. Bem isso. Quanta gente. Mas, gente, sabe qual é o problema? O nosso é o mesmo. A gente ainda acredita nas mentiras que colocam na vida da gente. Então, o workshop Eva vai realmente desmascarar, desmentir todas as mentiras, todas as crenças, todos os desvalores que colocaram em você. Muito bom. E vai acontecer quando? Dia 31 de maio, lá em Brasília. Eu quero ir. Vai ser um prazer. Nossa, vai ser incrível. Ter você com a gente. Então, a gente vai trabalhar em todas as áreas. Então, eu vou estar falando sobre relacionamentos. Vai ter uma pessoa falando, desmentindo as crenças de moda. Tá? Tipo assim, de moda. Tudo a ver com o que você falou aqui também. E vai ter outra pessoa falando, desmentindo as crenças de saúde, de alimentação. Vai ter outra pessoa falando sobre as mentiras de financeiro. A mulher não pode ter dinheiro, mulher não pode ser empreendedora, ou só quem pode ser rico, já quem é rico. Então, ele vai estar desmentindo. E uma outra pessoa vai falar sobre a mentira do propósito de vida. Uau. Entendeu? Que colocam, te subestimam. Eu sou professora. Exatamente. Será que você é isso mesmo? Existem infinitas possibilidades. Existem infinitas possibilidades. Então, Eva vai estar falando sobre isso. E eu tenho também uma série que eu tô criando, é só mais uma mentira, lá no Instagram, que vem falar sobre isso. Por quê? Por conta do autoconhecimento. A gente acredita, vai acreditando que a gente se torna aquela mentira. É a verdade. É a mentira repetida diversas vezes. Diversas vezes. Vira verdade. Vira verdade. Nossa. Então, assim... molda a nossa vida, que é o pior. Exatamente. A gente se torna aquilo que as outras pessoas falaram a nosso respeito. E a gente, às vezes, nem percebe que a gente... Só tá repetindo. Então, Eva é realmente para desmentir, desmascarar, para revelar sua verdadeira identidade. Que lindo, vai ser incrível, vai ser lindo. Que missão, hein? Sim. Nossa, e você falou assim, como assim eu palestrante, eu sou professora? Professora é uma palestrante que palestra todos os dias. Que lindo, e assim, até isso para mim tá sendo as outras pessoas, o reflexo das outras pessoas também. Tipo,
Ué, mas palestrante? Você não é professora? E o troféu veio pra confirmar isso pra você. Foi. Você acha que você ganhou um troféu à toa? Não foi. É Deus esfregando na sua cara. Minha filha, Ei, aceita que dói menos, É, tó! literalmente, aceita que E dói dou menos. pro seu marido também que te acordou. É bem isso. E Deus assim, é eu tô abundante. gostando. Apesar, os sims, dito com medo, tem sido algo de crescimento pra mim, sabe? Vai com lindo. medo mesmo assim? Só Não, vai. eu acho tão lindo. E pior que ela vive isso mesmo. A gente se encontrou no banheiro antes de gravar o podcast. A gente acabou de se conhecer, tá, gente? Você Verdade. acabou de conhecer a Joyce? Eu também. E ela, você comentou que, nossa, a gente sempre pensa assim, o que que eu vou falar? Isso. E você veio porque é um desconhecido, é uma zona de insegurança, né? Falar Sim. com câmera. Será que eu vou conseguir falar com as câmeras? Eu tô Ai, eu vou ter um aqui show. falando. Eu já sabia, eu já tinha visto já. Eu falei, cara, você vai arrasar, você vai dar um show. Fala isso que você acabou de falar pra mim que já tá tudo certo, já vai mudar a Já vida. fluiu. E conta o que você conversou comigo lá no banheiro, que você encontrou uma pessoa aqui. Sim, é exatamente sobre isso, essa questão de a gente achar que a gente nasceu para ser só isso, né? Ou a gente só sabe fazer isso. Então, eu estava conversando ali com a menina que está cuidando da alimentação, da equipe toda, né? Das outras pessoas também que estão participando do evento. E ela falou assim, sobre o que é esse evento? Aí eu falei assim, o evento é a profissão palestrante, que as pessoas que estão aqui estão para se tornar palestrante, decidiram isso para a vida dela. Aí ela, aí eu perguntei, e você? Já pensou em ser palestrante? Ela, não. A pergunta que pode mudar a sua vida. Ela, não. Porque eu já tinha ouvido ela falar que ela é empregada doméstica. Então, ela tipo assim, Cuida de famílias. cuida de famílias, né? Aí ela, não. Eu falei assim, mas você poderia também. Aí ela olhou assim, você pode. Todo mundo tem algo a agregar na vida dos outros. Aí ela ainda ficou olhando assim pra mim. Eu falei assim, você já pensou em, de repente, ensinar as outras pessoas a como se comportarem numa família, trabalhar dentro de uma casa que a família é elitizada, né? Que tem, como é que faz? Como é que é o dia a dia? Como é? Aí ela, eita, é mesmo, né? E assim, aí eu falei assim, e tem outra coisa, eu vi você falando que você veio do interior, tá vindo agora para cá, você pode estar falando sobre isso também. Como é que você chegou aqui? Como é que você consegue o emprego? Você pode estar ensinando Os caminhos. os caminhos. Então, todos nós temos algo a passar. E às vezes não precisa nem de muito embasamento científico ou de conhecimento. As nossas próprias experiências de vida fortalece o outro, faz o outro crescer. Exatamente. E assim, ela olhou assim, nossa, eu não achava que eu poderia fazer isso. Incrível. Tanto que depois de uns minutos eu encontrei com ela, ela ainda tava assim, ó. Oi, ó. Oi. Caindo aí da ficha. É Tendo isso os mesmo. insights. É porque, que nem incrível. eu falei, o mundo é enorme, com infinitas possibilidades. Por que eu vou viver só isso? E a vida é uma eterna pedagoga. Ai, que lindo, E eu gostei. aprendi muito aqui com você. Muito obrigada. A sua história realmente. A minha vida não vai ser mais a mesma. A gente sempre pega um pouquinho do outro para agregar na nossa vida. Espero ter agregado na Com sua também. Foi uma troca certeza. aqui. E maravilhosa, foi muito bom. Você é incrível. E eu gostaria que agora você finalizasse com um recado aí para as mulheres que estão nos assistindo, estão querendo viver essa transformação, mas tem medo ainda. Aqui, ó, para essa câmera. Bora lá. Reconheça quem você é. Você é a filha amada de Deus. Sabe, às vezes a gente vê assim, o ouro é tão valioso. Realmente, um diamante é tão valioso. E é mesmo. Mas você é mais valioso do que tudo isso. E pode passar tempo, porque às vezes você acha que, eu sou velha demais. Pode passar tempo, o ouro não perde valor, o diamante não perde valor, você não perde valor. Então, se ame. Olhe para você mesmo e veja a tua essência, que é a essência de Deus em você. E o mundo aí fora não vai reconhecer isso enquanto você não reconhecer. Então, seu reflexo interno, a sua alma, tem que realmente transparecer. E a partir disso, a partir do seu amor próprio, da sua autenticidade, da sua identidade real com Deus, porque quando a gente perde a nossa identidade, a gente perde o nosso propósito de vida também.
Então, tudo com isso começa lá dentro, com um relacionamento consigo mesmo. Então, se relacione melhor, se ame, se cuide, se perdoe e viva experiências maravilhosas de conexões verdadeiras e saudáveis. Você merece. Você é a pessoa mais importante que existe no mundo. E a sua alma vai refletir nos seus relacionamentos. Que seja uma alma inspiradora, de amor e de acolhimento. É isso aí. Que lindo! Essa foi Joyce Queiroz, no Pode Ser Franca. Estamos aqui, ó, nos estúdios Bassoft, gente, ó, fazendo um story aqui já pro Instagram. E eu quero que você passe o seu Instagram pra galera. E pra você que quer assistir, entra no link que já será lançado. Bom dia, gente! Fala pra gente o seu... Meu arroba beijoyce, de beijo, gente. Eu tenho o Ai, costume que de linda. falar assim pros alunos, ó, receba meu beijoyce aí. Então é beijoyce Queiroz, tá bom? Vocês me encontram lá. E quem quiser mandar um oizinho pra mim, eu vou estar doando um e-book, tá? Do Reflexo da Alma. Eu quero. Ok, Eu então. já quero. Quero no Método Eva, dia 31 de maio, gente. Pra você que é de Brasília, não perca. Eu tenho certeza que é um chamado pro autoconhecimento, pra gente desmistificar essas mentiras que tanto desviam o nosso caminho, tanto nos distrai. Muito obrigada. Por nada. Você é sempre bem-vinda aqui. É um prazer. Quando vier para São Paulo, me dá um toque. Com certeza. Tá bom? Amei. Um abraço para você, para toda a sua Também. família. Gente, obrigada para você que ficou até aqui. Curta esse episódio, manda para mais mulheres, para homens também. Isso daqui é geral, gente. É assunto geral, é conhecimento para todos. Muito obrigada por ter assistido mais um episódio do Pode Ser Franca. Se inscreve no canal e tem vários aí que eu tenho certeza que também vai abrir a sua mente, como a Joyce fez aqui com a gente hoje. Tchau, galera!